Então nós chegamos ao penúltimo dos grandes movimentos de missões até as missões modernas, ou podemos chamar também de a penúltima grande onda do movimento missionário, caracterizada pelas cruzadas e pela evangelização dos povos chamados sarracenos, povos nômades da região da Síria e, em geral, muçulmanos. Esse período, entre 1200 a 1600, foi, como disse, notabilizado sobretudo pelo movimento das cruzadas. O que foram as cruzadas? Foram excursões militares ao Oriente Médio que tinham como objetivo controlar politicamente as terras sagradas, onde Jesus Cristo tinha exercido o seu ministério. Terras sagradas essas que eram dominadas por muçulmanos. E esse é considerado por muitos missiólogos como a maior distorção do sentido da estratégia missionária que já aconteceu na história. O maior equívoco e o processo de expansão missionário mais fracassado que já existiu. Entre os anos 1095 até 1350, houveram 8 cruzadas. Todas elas foram um fracasso. E houve esse ajuntamento de muitas nações consideradas cristãs nesse sentido de uma campanha subsidiada em território estrangeiro, e foi uma tragédia gerada não pelo sentimento real do sentimento cristão, mas sentimento mais político, econômico, de liberar o Oriente Médio do controle dos muçulmanos. Isso significa que fazer a obra de Deus não significa muita coisa se você não compreender qual é a obra de Deus, qual é o propósito de Deus. Se você tem que compreender o plano de Deus para poder fazer. Senão, você pode agir como os cavaleiros das cruzadas. Eles foram guerrear em nome de Jesus Cristo, porque não tinha uma compreensão do que era o Evangelho e, dessa forma, tão somente cumpriram ordens. E o Evangelho não se trata de cumprir ordens, mas necessariamente de cumprir ordens, mas de compreender o propósito dessa grande comissão e qual é realmente o nosso papel nessa grande comissão. Talvez os cavaleiros das cruzadas precisassem de aulas de missiologia para compreenderem melhor o propósito e não se empenharem num projeto político e de guerra tão fracassado como foram as cruzadas. O objetivo era dominar os locais sagrados do cristianismo. Eles não conseguiram fazer isso. Entretanto, o movimento de expansão do cristianismo não parou por causa do fracasso das cruzadas. Muito pelo contrário. Os sarracenos foram evangelizados, esses povos que viviam na região da Síria e que eram muçulmanos, e também surgiram dentro da Igreja Católica ordens de cavalaria que não se dedicavam à guerra, mas ordens de clérigos, ordens de boa vontade, de caridade, cujo o pacto de participação era tão somente seguir os ensinamentos de Cristo quanto a ética e a aplicação moral do cristianismo. Necessariamente a ordem dos pregadores e a ordem dos franciscanos. E agora vamos estudar um pouco sobre a última fase dos grandes movimentos missionários, ou podemos considerar também a fase contemporânea, em que entra o acontecimento da Reforma Protestante.
e também o surgimento das missões modernas. No século XVI, Martinho Lutero rompeu com a Igreja Católica e o mundo germânico, Alemanha, Inglaterra, também e países adjacentes também romperam. Isso se deve a não apenas as questões doutrinárias levantadas por Lutero, mas também a dificuldade da cultura germânica absorver a cultura latina da Igreja. O protestantismo encontrou mais terreno em países que não falavam línguas latinas, onde as línguas latinas, italiano, espanhol, português e um francês mais ou menos latina, um pouco misturada, onde as línguas latinas elas não tinham, elas não eram faladas. E o latim era tão somente o idioma litúrgico que ninguém entendia. Então, onde as línguas germânicas existiam, houve melhor avanço e melhor receptividade da teologia de Lutero. Os seguidores da Reforma Protestante, eles acabaram com os monastérios e acabaram, portanto, com a força missionária da Igreja. Eles constituíram uma nova organização religiosa e não tinham muito base necessariamente do que fazer com ela, senão conquistar o que já estava conquistado, o mundo germânico. Só muito após é que começou a existir um processo de missões, o chamado processo de missões modernas. Durante um período muito grande se perguntou onde estão as missões protestantes. Lutero e Calvino criam nas reivindicações universais de Cristo para a humanidade. E por que isso não foi colocado em prática? Isso ficou muito tenso por muito tempo e as exceções foram pequenas. A primeira exceção a essa paralisia do movimento missionário, que iniciou-se basicamente com a Reforma Protestante, foi o movimento dos morávios. O conde Nicolau Zinzendorf permitiu que um grupo de refugiados da Morávia se estabelecesse em sua propriedade no leste da Alemanha, e houve um derramamento do Espírito, onde houve por 100 anos uma reunião de oração. E Zinzendorf conheceu 2 nativos da Groenlândia, 100 anos após, um escravo negro das Índias Ocidentais, o que fez com que no coração dele queimasse a chama missionária de levar as missões realmente aos confins da Terra. Nesse período toda a Terra já era conhecida, o Novo Mundo, ou vamos dizer assim, os Novos Mundos já tinham sido conhecidos e divididos pelo processo de colonização das metrópoles europeias. Ele ficou muito impressionado com o clamor missionário dessas pessoas tão distantes. E um ano depois, 2 primeiros missionários foram enviados às Ilhas Virgens. Posteriormente ao movimento dos morávios, temos o pai das missões modernas, William Carey, que nós estudamos ou vamos estudar na disciplina Missões 2. Ele dizia: se o evangelho é digno de toda aceitação, por que não é pregado a todos? E o trabalho de William Carey proporcionou aos protestantes essa motivação que faltava no pós-reforma de levar o evangelho realmente até todas as nações da terra. Contudo, com o século XX, 2 guerras mundiais geraram a descolonização do mundo.
As metrópoles europeias praticamente perderam o controle da África e da América e da Oceania, que eram colonizados, e se tornaram nações independentes. O que fazer agora? Quando dezenas de países declararam a independência e há um sentimento nacionalista. Isso não constitui barreira para o crescimento do cristianismo nas nações. Glória a Deus por isso. Esse fervor nacionalista, ele não impede a igreja e não impediu a igreja de divulgar o evangelho. Temos agora um novo desafio. Se o primeiro desafio foi vencido por Paulo e Barnabé, desjudaizar o evangelho. O segundo, desromanizar o evangelho. Temos agora o terceiro, desocidentalizar o evangelho. Abrir o evangelho a ser aceito, por exemplo, e recebido em culturas completamente diferentes da cultura ocidental. E temos o exemplo histórico, apesar de muitos de nós termos reservas quanto a isso, por questão do nosso lugar social em que estamos, barreiras culturais. Muitos de nós pensamos que a nossa cultura é a mesma coisa que a cultura cristã e esquecemos essa realidade. Temos dificuldade de aplicar isso no nosso cotidiano e na nossa tarefa missionária, no sentido de entender que cristianismo não é ocidentalismo. O cristianismo ele não precisa chegar aos confins da terra impondo uma cultura ocidental. Não. As pessoas irão adorar a Jesus Cristo nas suas próprias culturas. Isso eu sei que é difícil de aplicar, mas isso é a realidade da história da igreja e é a realidade do cristianismo. Uma fé universal, geralmente vem do estrangeiro, e uma fé supracultural. Então, essa dificuldade precisa ser vencida para os dias de hoje. O evangelho, ele deve criar raízes numa cultura e se tornar nativo daquela cultura. E o evangelho deve chegar, vamos dizer assim, naquele exemplo em Missões 2, da questão da cebola, quando estudamos em antropologia missionária, ele deve chegar na cosmovisão das culturas e não necessariamente na superficialidade das práticas, mas na cosmovisão por trás das práticas. É isso que o evangelho deve mudar. Ele deve criar essas raízes para se tornar nativo. Até porque estudamos também em Missões 2 que em todas as culturas existem analogias de redenção. Nunca existiu nenhuma cultura ateia, todas as culturas buscam a Deus e nós temos o único caminho verdadeiro, que é o caminho de Jesus. Então, o evangelho tem esse poder de tomar formas bem diferentes das experimentadas pelo mensageiro. O evangelho é libertador de todas as culturas. Por toda parte, povos atraídos pela pessoa e pelo ensino de Jesus resistem ao evangelho quando este se apresenta permeado por conceitos alheios a ele. O evangelho é supracultural. O evangelho não é determinação de cultura. O padrão bíblico consiste em desocidentalizar a mensagem do evangelho. Esse é o nosso grande desafio para o século XXI. Nossa mensagem precisa ser cristocêntrica, precisa ser Jesus, tudo acerca de Jesus, mais de Jesus, apenas Jesus, o Salvador de toda a humanidade e aquele que une todas as nações. Todo povo, língua, tribo e nação se voltará a ele. Aqueles que foram separados em Babel se unirão nele. Existe uma mensagem que unifica todos os povos e todas as culturas. A mensagem do cristianismo. A mensagem supracultural do cristianismo.
Mais do que qualquer outra crença, o cristianismo provou na história a capacidade de durar mais que as culturas com as quais parecia estar identificado, algumas das quais ajudou a formar. O cristianismo resistiu ao Império Romano. O cristianismo resistiu ao judaísmo e foi além dele. O cristianismo foi além do islamismo. O cristianismo foi além do colonialismo. O cristianismo vai além do ocidentalismo. Glória a Deus! Nós ocidentais, disse Ralph Winter, insistimos em reter nossas bênçãos em vez de partilhá-las. Logo iremos perdê-las. Se a igreja perde o sentido e o objetivo missionário, se ela fica existindo apenas para si mesma, ela morre. Você tem que transbordar. Outras nações receberão o poder se a gente não quiser esse poder, como ocorreu com outras nações antes de nós. Temos que olhar para a história da igreja e aprendermos que somos testemunhas de Cristo até os confins da terra. Não temos compromisso com culturas, temos compromisso com a mensagem libertadora de Jesus Cristo. Esse é o nosso compromisso. O mundo já deu muitas voltas, desde que Abraão deixou de adorar a lua e veio de Ur dos Caldeus para Padã Arã e depois para Jerusalém. Séculos atrás, de geração em geração, de Jerusalém em Jerusalém, o cristianismo ele tem permanecido e ele vai permanecer até que todos os povos o adorem, até que em todas as nações, povos de cada tribo, povo, língua e nação, venham seguir a ele. Ao final do nosso estudo, nós temos um diagrama com os 4 tipos de mecanismos de missões. E é muito importante que vocês conheçam esses 4 tipos. Prestem muita atenção. Ide voluntário, ide involuntário, vinde voluntário e vinde involuntário. 2 tipos de ide, 2 tipos de vinde. Ide involuntário, ide voluntário, vinde involuntário e vinde voluntário. E temos o diagrama em que podemos observar esses 4 mecanismos de missões em 4 períodos distintos da história do plano de Deus para os homens. Antigo Testamento, Novo Testamento, da igreja primitiva até 1800 e nas missões modernas. Que exemplos nós devemos notar do ide voluntário? Ide voluntário. Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus para Padã Arã e depois para Jerusalém. Profetas hebreus que foram pregar para as nações próximas a Israel. Fariseus enviados por terra e mar para ganhar convertidos, os chamados prosélitos judeus em todas as nações. E no período do Novo Testamento, que temos de ide voluntário? Jesus indo a Samaria, Filipe indo ao eunuco, Pedro indo a Cornélio, cristãos dando testemunhos em Chipre, Roma e Antioquia, Paulo e Barnabé liderando equipes missionárias por toda Roma. Na igreja primitiva, na geração pós-apostólica, até o século XIX, que temos? Patrícios bárbaros islandeses, os peregrinos celtas indo à Bretanha e à Europa, como estudamos, frades indo à China, Índia, Japão e América, os morávios, como acabamos de citar, e suas profissões para enviar missionários autossustentados para diversas nações. E hoje em dia o que nós temos nas missões modernas? William Carey e outros missionários na primeira era, Robert Calley, que veio voluntariamente para o Brasil, Hudson Taylor e os missionários da chamada Segunda Era,
temos uma ampla força missionária que se desenvolve em 2/3 do mundo hoje. Esses são exemplos do ID voluntário durante a história da igreja, desde Abraão até hoje. Que temos como ID involuntário? Quando José foi vendido como escravo, quando Noemi deu testemunho a Ruth por causa da fome, quando Jonas foi a Nínive, mesmo relutante, quando a garota hebreia foi à casa de Naamã, na Síria, quando os hebreus na Babilônia deram testemunho aos babilônicos, quando Esther, quando Daniel e outros causaram impacto entre medos e persas. Esses são exemplos de ida involuntário. Você foi sem querer e fez missões. No período do Novo Testamento, que temos? Perseguição em Jerusalém, que forçou os crentes a se dispersarem. No período da igreja primitiva até o século XIX, o Filas e os arianos exilados, dando testemunho aos godos, soldados cristãos enviados por Roma, Inglaterra e Espanha, Bretanha, cristãos capturados pelos vikings, peregrinos e puritanos, quando são forçados a partir para a América, começam a alcançar os indígenas. Nas missões modernas, que exemplos temos de ide involuntário? Soldados cristãos na Segunda Guerra Mundial, quando retornam, iniciam agências missionárias. Cristãos de Uganda, quando fogem para outras partes da África. Crentes norte-coreanos fogem para o sul, que é menos cristão. Que temos agora os exemplos de vinde, voluntário. Período do Antigo Testamento, quando Naamã foi procurar Elias, quando a rainha Sabá foi procurar Salomão em Jerusalém, quando o Ruth optou por deixar Moabe e ir para Judá. No período do Novo Testamento, quando os magos procuraram Jesus, quando os gregos procuraram Jesus, quando Cornélio mandou buscar a Pedro, quando o homem da Macedônia clamou pelo auxílio de Paulo. Ou seja, esses são exemplos de vinde voluntariamente. Quando os godos invadem Roma, eles vieram e foram evangelizados. Quando os saqueadores vikings foram ganhos pelos seus prisioneiros bretões. Em missões modernas, que exemplos temos desse vinde voluntário? Chegada de estudantes e executivos internacionais ao Ocidente cristão. As pessoas vêm ao Ocidente por motivos profissionais e se tornam cristãs. Quando imigrantes de ex-colônias mudam-se para a Europa, esses são exemplos de vinde voluntário. E o exemplo de vinde involuntário? Quando os gentios são forçados a colonizar Israel por Salmanaser V, rei da Assíria. Ele obrigou os gentios a colonizarem e dividirem o povo de Israel. Isso é um vinde involuntário. Outro exemplo, ocupação militar romana na Judéia e na Galileia dos gentios. Os romanos foram obrigados a ir à Galileia e à Judéia. E lá receberam a mensagem do Evangelho. Outro exemplo de vinde involuntário. Escravos trazidos da África para a América vieram obrigados e aqui receberam a mensagem de Cristo. E nas missões modernas, exemplo de vinde involuntário. Refugiados de guerra, de desastres naturais e de governos opressores buscando liberdade e auxílio. Os chamados, como se diz, quando eles vêm aqui pela questão da perseguição política. Entendeu? Então, esses são os 4 mecanismos de missões que vai ser cobrado por vocês na avaliação, tá certo? A vocês na avaliação. Estudem bem o capítulo, façam uma releitura, observem bem o diagrama, a partir dos exemplos que vocês receberam, elaborem novos exemplos desses quatro tipos de mecanismo missionário e
Posteriormente, vamos estar estudando o capítulo 35 a respeito da expansão do envolvimento missionário.